tarde, gente boa! Hoje o Globo Esporte é especial, é aqui do Nilton, que vai receber o clássico Botafogo e Vasco, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Lembrando, o primeiro jogo lá em São Januário foi 1-1. Hoje o jogo de volta, se der empate, vai para a disputa de pênaltis, aquela agonia da disputa de pênaltis. E quem vencer já avança para a semifinal. Daqui a pouco no Globo Esporte, aqui ao longo do Globo Esporte, a gente vai mostrar entrevista exclusiva com o jogador do Botafogo, jogador do Vasco, provável escalação, últimas informações dos dois. Agora é a vez do Vasco com você, Ricardo Lai. Torcedor do Vasco já tá pensando o seguinte, né, Lai? Se for pros pênaltis, tudo bem, porque o Léo Jardim garante a parada. É por aí, cara? Escobar, um abraço pra você, boa tarde a todos. É o trunfo do Vasco pro jogo de logo mais, né? Porque se houver empate novamente, a decisão da vaga na disputa por pênaltis, e o Léo Jardim, que tá desde 2023 no Vasco, ele foi decisivo em 4 de 5 disputas de pênalti. Então é um jogador decisivo aí, o Léo Jardim. A torcida confia no goleiro do Vasco. Pro jogo de logo mais à noite, a única mudança certa em relação à escalação do jogo lá de São Januário é a ausência do Jair, né, que sofreu uma grave lesão no joelho. O Jair, inclusive, fez o gol de empate contra o Botafogo. Mas a boa notícia é o Tietê e também o Paulo Henrique. Os dois jogadores vinham sofrendo com problemas musculares, mas vêm sendo preparados para a decisão no Nilton Santos. Escobar. Então, Ricardo Lai, escalação provável. Temos pistas da escalação do Vasco? Temos sim. Vamos direto aí dar uma olhadinha no campinho, a provável escalação do Vasco. A zaga, improvisado ainda, o Hugo Moura deve seguir por ali, ao lado do Lucas Oliveira, já que o Robert Renan está 3 meses sem jogar, passou por um período de recuperação de lesão. O Carlos Cuesta também, outro recente contratação, não está inscrito na Copa do Brasil nas quartas de final. E aí o quarteto ofensivo, tem Coutinho, tem Verratti. E agora vamos falar sobre saídas, Escobar. O Vasco anunciou há pouco o empréstimo do Lloyd Augusto para o Rizespor da Turquia por 1 ano. O jogador foi contratado em fevereiro, 18 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. O episódio mais marcante, aquela mão no ouvido em direção ao Fernando Diniz do jogo contra o Operário pela Copa do Brasil. E o Alex Teixeira, rescisão de contrato, terminaria no fim do ano. Valeu, Ricardo Lai. Lloyd Augusto não vai deixar muita saudade não, hein? Na barreira do Vasco, foi 1-1. Hoje é aqui no Nilton, Botafogo e Vasco, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. E nós juntamos vascaínos e botafoguenses, fizemos um game conhecido como jogo, é o Quem Sou Eu? Quem é você? O confronto aqui vai ser em 2 duplas no formato Quem Sou Eu? O participante da vez fica com uma carta na testa que a dupla dele não vê. O objetivo é adivinhar que jogador está na carta, de Vasco ou Botafogo. Para isso é preciso fazer perguntas para a dupla adversária e eles só podem responder sim ou não. A artista botafoguense Nina Vilardi. O influenciador vascaíno Renato Vicente. André Silva, ex-jogador do Botafogo. Andrei, ex-jogador do Vasco. Então, que comecem os jogos. Estou curiosa para saber quem será o primeiro personagem. Pode mandar bala. Ele é atacante? Não. Alto. Sim. Ele é goleiro? Não. Defesa. Sim. Ele Léo? é gringo? Sim. Fez gol na final. Sim. Carly. Capitão Joel Carli! É goleador? Tem gol em final. Tem. Atacante. Alexandre. Elton. Não. Gol em final, atacante. Gilberto. Não. Rafa Silva. Rafael Silva. Rafael Silva! Ajeitou, bateu! Gol! Década de 2000? É. 2000? Atacante. 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 Tava Fez gol. na Libertadores agora? 24? Não. Fez gol em final? Acredito que não. Pode ajudar? Esse é bem difícil. Jogou, se eu não me engano, no Penharol. É gringo? Não, é brasileiro. Brasileiro? E acho que tá no Juventude agora. Wellington Paulista! Vou ter que interromper, mas eu vou te dar Difícil o troféu esse. Fair Play, hein? Olha lá. Olha aí, o nível da brincadeira. Tá de sacanagem. Quero saber qual é esse aqui, ó.
Matheus Babi. É bom no jogo aéreo. Matheus Babi. Meia. Não. Atacante. É. Gol em final? Não. Atacante, não fez gol em final. É ídolo, assim? Não. Teve algum momento marcante? Não. Toma, Vascaíno. Era titular? Chegou pra ser titular, mas depois não Luiz foi. Fabiano. Acabou, hein, Vá? Cadê o Vá? Cadê o Vá? Fabuloso foi Acabou. muito... Fabuloso fez gol em clássico na final contra o Botafogo da Taça Rio. É gol do Fabuloso. A vitória vai começar aqui, ó. Esse título, então, está com vocês. Filma, comemora antes que a vitória no campo é nossa. É isso aí, Comemorando depois. Marca do pênalti. É lá que tudo vai se resolver se Botafogo e Vasco empatarem de novo hoje aqui no Nilton. Quem vencer, avança. Agora a gente começa os nossos papos exclusivos com dois jogadores muito importantes de Botafogo e Vasco. O cara do Vasco que gosta de estratégia, se amarra em xadrez. Ele aprendeu a jogar xadrez sozinho. Descobriu as regras assistindo a vídeos na internet. Em apenas 2 semanas, deu o primeiro checkmate. E assim o tabuleiro virou paixão. Não apenas nos dias livres, mas também na rotina de jogador de futebol. A prática do xadrez ajuda muito dentro de campo. Ele joga antes dos treinos, antes das partidas para manter a concentração e depois dos jogos para relaxar. Checkmate. Nuno Moreira, meio atacante do Vasco, veio do Casa Pia, lá de Portugal, onde ele começou a jogar xadrez há 5 anos. O tabuleiro exige concentração e às vezes a Inês, namorada do Nuno, fica impaciente. O problema é que como as partidas têm tempo, quando ela acaba a situação que está a fazer, eu ainda estou a jogar. E ela quer falar comigo sobre alguma situação e eu não consigo lhe prestar atenção. Então é aí que ela fica chateada comigo. No elenco do Vasco, o português encontrou um desafiante. O jogador contra quem eu jogo é o Lucas Piton, que ele ainda está alguns níveis abaixo de mim e ele sabe que tem que estudar um bocadinho ainda para vir jogar contra mim. E olha quem apareceu durante a gravação. E aí, beleza? Pô, você quer perder de novo pra mim aqui, velho? Checkmate, parabéns, parceiro. Ele é bom, mas eu dou trabalho. Se no campo que o que mais importa, ele me ajuda muito. Pro Nuno, cruzamento, Piton de cabeça. Hoje, Nuno quer ajudar o Vasco na Copa do Brasil, em busca da vaga para as semifinais. Sabemos a parte boa com os pontos fortes do Botafogo e está muito atento a isso e depois está calmos e serenos para jogar o nosso jogo, porque nós sabemos da nossa qualidade, que também é muita, para conseguir, lá está, dar o checkmate. Vamos começar. Neto ou Léo Jardim? Começa você, Vene Casagrande. Pô, vamos ganhar tempo. Começou. O nosso programa é curto. Léo Jardim, assim, com todo respeito ao Neto, baita goleiro, mas chegou agora ao Botafogo, não tem nem 5 jogos com a camisa do Botafogo, e o Léo Jardim é um jogador extremamente decisivo, inclusive nessa competição pro Vasco da Gama na Copa do Brasil. Léo Jardim. Eu gosto quando não preciso nem falar. É isso, pô. Eu vou botar no Neto. Já falei, se tiver um manequinho ali, tu vai botar no manequinho. Eu vou botar no Neto, porque o pai dele já jogou no Botafogo e jogou bem, então já que ele tá há pouco tempo, eu vou olhar a fase do pai dele. Ué, gente, é democracia. É democracia, tá? Mas venceu o Léo Jardim. Mateu Ponte. Melhor pular. Nem começa. Nem começa a falar disso. Tá todo engraçadinho hoje, né, Pedrosa? Mateu Ponte ou Paulo Henrique? Você, Pedrosa. Quem deveria ter sido convocado? Paulo Henrique. Ih, tá com... Ó, viu? Você, Vinícius. Pra ganhar tempo, PH, vou até abreviar o nome. Ai, vocês são ridículos. Sério. Agora! Calma aí. Já comecei errado, que não era nem pra ele estar ali. Sabe o que é bom? Que o mundo não dá volta, ele capota. Pantaleão Hugo Moura, vou começar contigo. Lucas Pedrosa, vai falar poupa tempo, não? Hein? Fala, poupa tempo. O Hugo é um grande jogador. Ai, Venê. Poupa tempo.
Caio Pantaleão. Você. Hugo Moura, voto em quem aqui? Pantaleão, ele também votou no Pantaleão. Barbosa ou Lucas Freitas? Ó, vamos dar um destaque aqui pro menino que tá bem, acontecendo o ali melhor jogador da partida contra o Sport. na zaga do Vasco. Se é uma grande dor de cabeça há muitos anos a zaga do Vasco, o Lucas Freitas está dando um grande alívio para esse torcedor. Vai, Pedrosa, vota. Eu vou votar no Barbosa, tá, gente? Eu tô falando do Lucas porque a gente fala tanto da zaga do Vasco aqui nesse programa e ele é um menino que realmente ele tá imprimindo uma regularidade, começando a imprimir uma regularidade, bons jogos, muito aguerrido. Você vê que ele tá sempre com muita vontade de jogar e com qualidade também. Eu vou votar no Barbosa porque, enfim, já há algum tempo um jogador super regular. Ganhou tudo com o Botafogo no ano passado e nessa temporada em que o Botafogo tem altos e baixos bastante, ele é um cara que se mantém na sua qualidade. Vota você, Pedrosa. O Barbosa e o Lucas Freitas são jogadores de prateleiras diferentes, né? O Barbosa é um cara de alto nível, é um cara que é um dos melhores zagueiros do futebol sul-americano, mas tem essa menção honrosa assim ao Lucas Freitas, que é um jogador que veio crescendo depois que foi contratado com o Vasco, comete algumas falhas, totalmente natural, mas é um atleta que toda vez que consegue entrar em campo, e ele tem a confiança do Diniz, ele foi bem contra o Botafogo no primeiro jogo da Copa do Brasil, ele foi muito bem contra o Sport, foi o melhor da partida, é um bom jogador. Mas contra o Barbosa fica difícil para ele. Venê também vai no Barbosa? Sim, vou no Barbosa, vou elogiar o Lucas Freitas. O fato dele ser titular não me surpreende nem um pouco. Você vai se recordar que quando o Vasco anunciou a contratação dele, eu falei, é um jogador que tem potencial para brigar pela titularidade. Mesmo com o Vasco na época contratando outros zagueiros, eu lembro do Maurício Lemos também. Então, assim, a titularidade dele não me surpreende, um baita jogador, acompanha há muito tempo, desde as categorias de base, mas nessa briga aí com o Barbosa, eu fico com o Barbosa, que eu acho que você mencionou muito bem. Mesmo em altos e baixos, ele se manteve alto. Sim. Então, assim, um jogador que continuou performando nessa temporada. Inclusive, eu falo, uma temporada de muitas mudanças, chegadas e partidas que a gente diz em 2025 para o Botafogo, existem jogadores que têm essa importância, não só da regularidade, do que já se transformou enquanto idolatria para uns, referência para outros. Sim. O Barbosa foi muito tempo a alma desse time, Total. né? A forma de competitividade altíssima, de não gostar de perder. Isso é muito importante num jogador de alta performance. E aí eu dou a mesma opinião para o Alex Telles, que é um jogador, enfim, de seleção brasileira, com muita qualidade, e o meu voto já vai nele aí nessa disputa, que é uma disputa difícil. Aí a gente tem um grande jogador do Vasco, que é o Lucas Piton. Não faz uma bela temporada, mas é um cara de muita qualidade. Quantos e quantos anos aí? 3 temporadas já? 150 jogos. Vai completar olha hoje. Só, quantos jogos. E por muito tempo a gente entendia que ele era o grande desafogo do Vasco. Eu voto nessa disputa Alex Telles ou Lucas Piton no Alex Telles. Você, Pedrosa? Também, Alex Telles, acho que é um lateral mais completo, tá acima do Piton nesse sentido, que de fato faz uma temporada de muitos baixos defensivamente, muitos erros, assim, sempre na cena do crime eu costumo falar isso, mas ofensivamente ele continua contribuindo, tem 25 assistências com a camisa do Vasco, é um número... Tem um cruzamento de muita qualidade. Exato, é um bom jogador, mas o Alex Telles está acima. Venê? Não tem como não votar no Alex Telles. É óbvio que eu vou elogiar aqui o Lucas Piton, que para mim é um jogador extremamente importante, um dos mais regulares do Vasco, desde quando ele chegou à equipe vascaína, mas o Alex Telles vive um bom momento. Embora, fisicamente falando, a gente sabe que ele cai um pouco de produção ali na etapa final, nos minutos finais. Mas na qualidade entre os dois aí, nesse momento, Alex Telles. Fica você para responder Danilo ou Barros, Venê Casagrande. Olha, eu gosto muito do Barros, voltou muito bem, ele estava vestindo a camisa do América Mineiro por empréstimo, voltou muito bem, mostrando que ele vai contribuir demais, mas... Aí, pegando esse recorte, é porque o Danilo tem poucos jogos com a camisa do Botafogo. E o Barros também, né? Eu vou ficar com o Danilo, que eu acho que é um jogador, digamos assim, de uma qualidade acima do Barros, embora eu goste bastante do Barros. Olha, eu vou dizer aí, eu vou votar aí pela prateleira, tá? É isso. Sim. Que aí o Danilo tá em outra prateleira. Foi meu Mas desempate. olha só, esse garoto aqui resolveu um problema. Ele né? mudou Exato. o meio. Ele resolveu um problema do Vasco, porque... Tinha o Hugo Moura aqui, na cabeça de área, mas que era um cara muito irregular, como diz o Pedrosa, tá sempre na cena do crime. Também. E aí foi arrastado pra zaga e ficou uma coisa de... Aí vem o Jair resolve o negócio, que é um cara de muita qualidade, inclusive fez o gol do Vasco, mas se machuca. E aí esse cara aqui chegou pra resolver muito problema, pra terminar muita dor de cabeça de vascaíno. E o Danilo, que é a maior contratação da história do Botafogo, é um garoto com muita qualidade, ainda oscila muito dentro de uma partida, erros às vezes muito
primários, mas acertos inacreditáveis. Ele vai nessa, né? Mas eu já falei, tem margem ainda para melhorar e muito, Danilo, para imprimir uma regularidade. Eu vou votar aí pela dificuldade do tempo que a gente está vendo os dois, eu vou votar pela prateleira do Danilo, mas menção aí honrosa ao Barros. Fala, Pedrosa. Eu voto no Danilo também, porque o Danilo é um jogador mais completo, é um jogador mais testado, é um jogador melhor hoje. Mas o Barros, se você for comparar, por exemplo, os dois jogos, o jogo que eles se enfrentaram, cara, o Barros jogou muito contra o Botafogo. E é um garoto que chega para dar saúde ao Vasco, que é um problema desse time há muito tempo. Quando você tem um cara que preenche o campo como ele preenche, que briga, que disputa, que consegue também não só roubar, mas também entregar com qualidade, isso muda o meio campo. É um garoto que voltou muito bem, é um reforço. Apesar de ter sido retorno de empréstimo, foi um reforço. Mas eu voto no Danilo por tudo que ele é como jogador. O Barros pode chegar lá. Inclusive, ele é um bom exemplo de como o empréstimo faz bem ao jogador. Muito bem. Porque o Barros, antes de ir para o América Mineiro, é um jogador totalmente diferente. Eu digo assim, maturidade, você vê dentro de campo a postura dele. De fato, ele voltou muito bem do América Mineiro. Tietê ou Marlon Freitas? A briga dos amigos. Fora de campo são muito amigos. Vota você primeiro, Pedrosa. O Tietê é um jogador muito regular aí na era de Diniz, digamos assim, dentro do Vasco. Você acha que ele e o Ryan são os grandes caras dessa... É claro que eu acho que como um todo, o Nuno, ele já tava bom, ele já é bom. O Coutinho já é o Coutinho, entende o que eu tô falando? Mas com a chegada do Diniz, o Ryan e o Tietê, eles... Se você for pensar em quem mais evoluiu, sem dúvida, Ryan e Tietê. Sem dúvida alguma. Porque o destaques como o Paulo Henrique já era destaque no ano. O Verratti ou o Verratti? Verratti ou Verratti. Nuno Moreira já era destaque, também melhorou. Mas eu acho que com o Diniz esses dois cresceram muito. Já vou adiantando aqui, pra mim é Marlon Freitas, tá? Porque o Tietê tá voltando de lesão, mas eu acho que o Marlon Freitas é um jogador superior ao Tietê no momento. E o Santi Rodrigues e Ryan, eu voto no Ryan, porque o Ryan pra mim é um dos melhores, se não o melhor sub-20 do Brasil. Marlon Freitas ou Tietê? Eu, Marlon Freitas, assim, com todo respeito ao Tietê, que de fato tem feito boas partidas com a camisa do Vasco, um jogador importante. Inclusive o fato dele já ter jogado com o Fernando Diniz anteriormente, acho que facilitou muito a vida do time, porque ajudou dentro de campo. Mas nesse momento o Marlon Freitas joga muita bola mesmo. Eu tenho uma tradição aqui nesse programa, não sei se vocês sabem, né? Vocês lembram? Que Só eu sempre voto Tietê? no Tietê? Deveria. Ah, é verdade. Vou votar no Tietê. Já ganhou o Marlon, né? Já ganhou. Então vou votar no Tietê. Santi Rodrigues e Ryan, Pedrosa já votou. Eu vou votar o Ryan, é o grande destaque aí nessa era de Diniz, um garoto com muito potencial. O Santi também veio como uma grande contratação. Mas eu acho que o Santi ainda tá acontecendo no Botafogo. Fez uma última partida belíssima, né? Tá começando a animar o torcedor. Mas a gente já tá falando de um mês de setembro, né? Sim. Ele já tá aí na temporada, tá demorando a evoluir. E tem qualidade. Ele botou o jogo no bolso, aquele jogo contra o Bragantino. Botou o jogo no bolso, ele foi muito bem. Eu voto no Ryan. Você também, Venê? Eu também voto no Ryan. Inclusive, eu considero um reforço o fato da diretoria do Vasco ter conseguido segurar o Ryan durante essa janela de transferência, que eu não tenho dúvida que ele deve ter recebido muitas propostas. Então, manter o Ryan foi uma ótima notícia para o Fernando Diniz. Nesse momento aí, Ryan, com certeza. Savarino ou Coutinho? Você, Pedrosa? Felipe Coutinho. Eu acho que o ano do Coutinho é bom, diferentemente de como muita gente tenta pintar. Coutinho tem 12 participações em gol já na temporada, é um cara que tem conseguido contribuir, é extremamente importante para o jeito que o Fernando Diniz joga, o jogo passa muito por ele. Gosto muito do Savarino, mas a fase do Savarino não é melhor do que a do Coutinho, na minha opinião. Mesmo o Savarino, por exemplo, podendo decidir o jogo a qualquer momento hoje. Você, Venê? Eu vou votar no Coutinho. Acho que os dois, óbvio, podem entregar muito mais que ele vem entregando, mas o Coutinho vem numa crescente boa e ele é um jogador mais importante para o Vasco da Gama que hoje o Savarino é para o Botafogo. Então, meu critério de desempate vai ser esse. Eu voto no Coutinho. Nuno Moreira ou Montoro? Começa você, Pedrosa. No último, eu votei no Montoro, tá? Mas pelo jogo que o Nuno Moreira fez contra o Botafogo e fez também contra o Sport, se você for pegar o momento, Nuno Moreira. Você, Venê? Difícil esse duelo. Bem difícil. Confesso que eu ainda estou na dúvida, mas eu vou manter meu último voto, que foi no Montoro, porque é um jogador que eu gosto demais. É um jogador que me faz parar à frente da televisão para assistir, muita qualidade. Mas fica a minha menção honrosa ao Nuno Moreira, que é um baita jogador e é um jogador importante também ao Vasco. Ai, Venê. Você achou que eu fosse votar no outro? Ai, gente. Sabe por quê? Pô, mas é o Montoro, cara. O Montoro é muita qualidade, gente. Mas a forma como eu falo parece que o Nuno é ruim de bola, pelo amor de Deus. Mas o Nuno é um baita jogador. Inclusive, foi o melhor reforço do Vasco. Olha lá, o Jalex está te chamando.
o justo pelo justo, negócio de momento, É é Nuno. o Nuno Moreira. Ah, mas- Entendeu? Essa é o quê? A justiça brasileira. Por quê? Porque o Montoro tem uns 4 joguinhos que ele tá mais ou menos. Ele Pô, tá nota mas- 7. O que é natural para um garoto jovenzinho. Pra você como ver, ele tá mais ou menos, nota 7. Tem muito nota jogador que 7. tá voando, nota 7. É, mas entendeu? ele é isso. Ele é nota pô. 7 mais ou isso, menos. Você tá comigo, então, é. E ele tá mais ou menos aí, nota 7. E o Nuno tá voando. O Nuno tá jogando muito. É o ponta esquerda com mais participações e gols no Garoto! Campeonato Brasileiro. Eu vou fui no votar- eu Montoro. vou votar no Você tem que ter Moreira. personalidade, Sim. Fernandinha. Mantém o teu Eu vou voto. botar no Moreira. Nuno Moreira, muito bem. Vai! Fala mais Verrete alto. ou Arthur Cabral? Não me irrita que eu troco meu voto. Porque eu sou uma mulher justa. Verrete, porque eu não sei se vocês já perceberam, eu faço as minhas gracinhas quando eu já vejo que tá definido. Quando não tá definido, eu não faço as minhas gracinhas. Arthur Cabral ou Verrete? Você, Vene, começa você. Ah, eu vou votar no Verrete. Não tem como. Acho que, assim, óbvio que ele passou por um momento complicado, em baixa aí na temporada, muitos torcedores pedindo, inclusive, a saída dele do time titular, que eu sou totalmente contra. Mas nesse duelo aí eu sou Verrete. Você? Ah, eu vou votar no Arthur Cabral. Quer saber? Ah, Eu vou votar no Pablo Verrete. eu deveria ter votado no Montoro. Você não me decepciona, Pedro. Quanto que deu? 6 Botafogo, 5 Vasco. Olha aí, Justo, bem equilibrado. Ai, gente, que jogo interessante, hein? Claro que o Botafogo tem uma equipe mais comentada, com valores importantes, alguns estavam na data FIFA, mas o Vasco da Gama com o Diniz já deu algumas provas interessantes ao longo da temporada, a goleada para cima do Santos, no estádio do São Paulo. Tem favorito, Cicinho, aí? Porque o Botafogo, ele tem mais qualidade, mas é clássico. Exatamente, Renato. Nós estávamos conversando, o Vasco é esse time que você acaba duvidando, mas não dá para cravar que não... Eliminá-lo. Exatamente, Não porque pode. a gente pode ver essa noite um Vasco que jogou contra o Santos e um Vasco que jogou contra o Juventude, né? Ou é 8 ou é 80. Então, assim, o Diniz ainda está tentando encontrar, enquanto do outro lado já tem o Botafogo, mesmo com algumas dificuldades, né, ao decorrer dessa temporada, perda de algumas peças, o Botafogo é muito mais, assim, organizado e equilibrado. Então, assim, eu dou uma leve vantagem para o Botafogo, mas não dá para desacreditar do Vasco, não. Tem favorito, Rona? Para mim, o Vasco. Com todos esses ingredientes que tem as duas equipes, o Diniz, ele tem, assim, eu entendo até a linha do Cicinho, porque o Diniz ou ele ganha de muito ou ele perde também de muito. Quando o time dele não encaixa, quando ele não consegue estudar o adversário e achar essa peça para fazer a diferença. Então eu acho que ele teve esse tempo todo e ele vai conseguir encaixar dessa vez. E o Vasco aí com o Pedrinho e com o Diniz vai conseguir uma grande vitória hoje. Por quê? Mas Por eles quê? não jogam. Por quê? Não, então aí que tá. É o em volta do Vasco que vai fazer a diferença. Porque o Diniz é um cara que trabalha muito o campo. E o Vasco precisa desse carinho. E já foi dado pelo Pedrinho. E agora o Diniz vai alinhar essa equipe. E já vou falar até meu palpite aqui. Eita! 2-0 pro Vascão hoje. Pode me Na cobrar casa amanhã. do Botafogo. Na casa do Botafogo que está No ali. tapetinho. É, porque o filho do Ancelotti, não sei se viajou junto lá pra Bolívia, tá com falta de ar. Não. Ah, não foi? Ah, então não tá sem falta de ar, tá respirando normal. Eu diria o seguinte, hoje é a noite do Vascão. Tá com cara de Vascão hoje. Tô contigo. Tá vendo aí? Tô com ele, Renata. Eu acredito bastante no desempenho do Vasco. O Vasco jogou melhor no primeiro jogo confronto, apesar que jogou em casa. Mas como é aquela coisa assim do incógnito. O Vasco é aquela coisa, mas eu acredito que encaixou muito bem com o jogo do Botafogo. Então eu acredito assim, com o tempo de trabalho, o Diniz está colocando a sua maneira de jogar, os jogadores estão já entendendo melhor como é o jogo do Diniz. Então eu acredito que o Vasco leva uma vantagem nesse jogo. Cicinho, palpite. Palpite? Não, tô sem tigo. Não tô com vocês, não. 2-0 Botafogo. Então, só pra igualar as coisas aqui, pelo menos antes do jogo, 2-1 pro Botafogo. Botafogo? Botafogo, bebê? Não, é Vascão hoje. 1-0 Vasco. 1-0? Tá bom 1-0 também. Vasco. Tá bom. Que coisa, hein? Veremos e vamos conferir amanhã. Bom, Rio de Janeiro agora a gente volta porque lá também tem clássico. O Botafogo recebe o Vasco da Gama, tudo absolutamente indefinido com 1-1. E o Vasco da Gama treinou todos os dias, hein, Rafa? Não foi?
Todos os dias. Não teve pausa, Diniz não deu moleza pra ninguém. O Botafogo também. Também treinou direto, Rafa? Tá certo. O Botafogo deu dias de folga, é verdade. Eu entendi que era só o intervalo entre os jogos, Bruno. Desculpa, de fato foi isso. O Vasco não deu folga nenhuma, o Botafogo deu. Mas isso não quer dizer que o Ancelotti não tenha feito trabalhos específicos para essa partida. Claro, também teve tempo, né, Rafa? Com certeza. Aliás, tempo os dois técnicos tiveram, né? Bom dia, Bruno. Bom dia ao Jailson. Bom dia para Mari. Bom dia para o Fã de Esporte conectado com a gente no Sport Center. Já sai atropelando tudo, né? De fato, tempo eles tiveram, porque o Botafogo jogou no dia 30 de agosto contra o Bragantino, goleada 4-1. E o Vasco, dia 31 de agosto contra o Sport, vitória por 3-2. São dois times que vêm de vitórias no Campeonato Brasileiro. O Vasco teve um dia a menos de intervalo para o jogo de hoje, mas isso na prática tem nenhuma interferência. O que realmente pode interferir é que o Vasco treinou mais que o Botafogo. Aí depende do que eles chamam de dosagem de carga. Cada comissão técnica trabalha com as suas peculiaridades. Fato é que os dois treinadores puderam escolher o que fazer durante uma semana e meia para o jogo decisivo de logo mais às 9h30 da noite no estádio Newton Santos. De fato, tudo está em aberto. Primeiro jogo em São Januário terminou com o placar de 1-1. E é interessante falar sobre isso porque, igualmente, Botafogo e Vasco precisam valorizar a Copa do Brasil como expectativa de conquista em 2025. É bem verdade que no Campeonato Brasileiro a situação do Botafogo é bem melhor que a do Vasco, né? Enquanto o Alvinegro está lá no G4, o Vasco está... o Botafogo briga pelas posições superiores, o Vasco está lá embaixo lutando para acumular pontos e evitar mais um rebaixamento. Mas em termos de objetivo de conquista, os dois têm a mesma realidade. Os técnicos não têm os seus elencos completos à disposição. O Fernando Diniz não conta no Vasco com o volante Jair, mais uma grave lesão, só volta a jogar ano que vem, e com isso o Barros está mantido no meio-campo como titular e o Hugo Moura segue na zaga. O Vasco não pode usar o Carlos Cuesta porque ele foi contratado depois do prazo de inscrições para as quartas de final da Copa do Brasil ter se encerrado. Robert Fernand ainda não está bem fisicamente, então o Hugo Moura segue na zaga com o Lucas Freitas e o Barros no meio-campo com o Tietê. Havia uma dúvida se ele teria condições de jogo, estava machucado, mas treinou nos últimos dias e recupera a sua condição como titular, assim como o Paulo Henrique lá pela lateral direita. Nas demais posições, o Vasco não deve ter muitas alterações. Bom, tem muitas, o Rafa estava falando das questões todas do Vasco, dúvidas do lado direito do Botafogo e o empate 1-1. O Botafogo, por jogar em casa, tem quanto de favoritismo, Jailson? Quanto de favoritismo? Não, eu acho equilibrado mesmo assim? Eu acho esse jogo equilibrado mesmo assim, cara. Se for botar favoritismo por jogar em casa, a questão do tapetinho e tal, tu vai botar ali 55 que o Rafa tá falando. Tu vai botar 55, 45 no máximo. É equilibrado, assim, porque eu acho equilibrado. Eu acho que é um confronto que as duas equipes, por exemplo, o Botafogo se recuperando, né? A questão do brasileiro, o Vasco precisando ali também sair, né, da parte de baixo da tabela no Campeonato Brasileiro. Mas na Copa do Brasil, ainda mais sendo clássico, cara, numa fase dessa, as coisas vão se nivelando ali, né? E tendo em vista que o primeiro jogo foi bem parecido, tudo bem, teve aquela questão do pênalti do... Tá passando agora no telão. Foi uma sequência ali de questão do pênalti do Marlon tiroteio Freitas, em cima do John e depois mas o Vasco no primeiro jogo que deu... Foi pênalti. O Vasco no primeiro jogo teve bola na trave, enfim, teve esse lance que mereceu ter saído com um resultado melhor. É ver como vai ser o Botafogo, né? Se o Botafogo vai conseguir aí dar essa volta dentro de casa. Mas é clássico. Ficando em clássico, o Botafogo com algumas dúvidas, né? O Ancelotti ali, principalmente com a questão do Arthur. O Jefinho, né? Que tem jogado bem pelo lado direito também. E, assim, só para passar a bola para a Mari, né? Tristeza com o Jair, hein? Que, de novo, porque o Jair estava fazendo um bom jogo. Tava sendo importante. E aí estava sendo importante, né? Fez gol, né? Nesse jogo, gol de empate, mas, enfim, acabou sofrendo uma lesão grave e fica fora aí 1 ano de novo. E o primeiro jogo foi... Eu tô revendo agora, que parece que faz tanto tempo, né? Mas faz, de fato. Mas a gente se divertiu tanto vendo esse primeiro jogo, muito. Não foi, Mari? Eu tava até tentando lembrar, foi nesse jogo que o Tietê foi desfalque? E ele precisou repensar o meio de campo, enfim, já não lembro também, porque... Porque o Barros já foi bem nesse jogo. Então. Eu acho Jair e Barros. Exatamente, eu acho que foi isso. Acho que foi esse jogo que o Diniz precisou lidar com a ausência do Tietê. O Matheus Ponte, ele foi bem contra o Palmeiras. O Palmeiras ganhou 1-0 com aquele gol do Felipe Anderson, mas o Matheus Ponte foi bem pelo lado direito. O Botafogo fez um bom jogo, né, ali, mas, enfim, assistência do Vitor Roque, gol do Felipe Anderson. Então, das baixas possíveis ali, não é tão grave assim esse lado direito do Botafogo. O Vitinho entrega mais, o Vitinho lá na frente apoia muito, mas poderia ser pior, né? Perder algum dos atacantes ali, enfim, meio de campo, o próprio Marlon.
Acho equilibrado, o Vasco não tem folga, porque muitos jogadores chegaram e o Diniz precisa acelerar o processo. Também. E aí faz sentido, então, você Sabe quem saiu? engatar. O Alex Teixeira. Saiu também? O Lloyd, depois Lloyd daquilo também, ali. é verdade. Depois daquilo também ali, 18 nunca jogos, nenhum gol, nenhuma assistência e uma mão na orelha. Se é Vasco, tá na colina.